Você já observou que quando acontece uma notícia positiva para o Brasil, a imprensa costuma dizer que, apesar do Bolsonaro, isso aconteceu? E que quando acontece algo negativo, mesmo que não tenha relação com o governo, de uma forma ou de outra, a mídia sempre tenta dar uma conotação pejorativa, dizendo que isso é culpa de quem não tem? Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo que está aberta a nossa campanha no Apoia-se. Também pedir que você se inscreva em nosso canal, compartilhe nosso conteúdo, ative o sininho, dê o joinha e nos acompanhe nas redes sociais. Foi um dia daqueles de causar um salseiro nos vendedores do caos. Teve o anúncio do aumento do PIB acima de toda e qualquer projeção de especialistas. No entanto, a imprensa logo foi se escudando. Olha, cresceu o PIB, mas podia ter crescido mais e não cresceu mais por causa do Bolsonaro. É doentia a forma como a mídia trata o brasileiro e é irresponsável a forma como a mídia trata a informação. Na verdade, a mídia brasileira maltrata a informação e prefere a desinformação. O PIB cresceu e os indicadores é de um crescimento lento, acima do previsto pelos especialistas, mas robusto. Não será um cavalo paraguaio, será algo continuado. Essa foi a primeira tristeza da oposição no dia. A segunda tristeza, o segundo choque, foi a divulgação dos resultados do PISA referente ao exame realizado em 2018. O Brasil está lá na rabeira. E o mais importante, e o mais interessante, e o mais necessário de ser captado é, na verdade, observar a forma desavergonhada como a mídia mente sobre o PISA. O PISA que saiu o resultado nesta terça-feira é referente ao exame aplicado em 2018. O PISA vem sendo aplicado desde 2000 e 2002. O Brasil sempre teve mal colocado, porque o PISA reflete a falta de comprometimento com a educação, que é uma tônica desde os governos de Itamar. Houve um abandono da escola do ponto de vista de formação e de informação e se priorizou a destruição da educação, a começar por colocar uma figura nefasta, uma figura que é o que tem assim de mais perverso na formação dos professores e, por consequência, no processo de educação das crianças, que é essa coisa chamada Paulo Freire. Basear-se no método de Paulo Freire é negar a capacidade do Brasil evoluir através da educação. Não vai evoluir enquanto os parâmetros pedagógicos forem baseados numa figura que é a negação da educação, que é a negação do ensino. Paulo Freire é mais ou menos como pedir que alguém que não conheça nada sobre carnes defina o perfil das carnes a serem usadas num churrasco. Ele não tem condições, mas foi colocado numa condição de Deus. E o mais impressionante é que a Folha de São Paulo deu mais espaço para uma anta como Aloysio Mercadante, um dos aloprados compradores de dossiês lá em 2006, você lembra? O Aloysio Mercadante, que é do PT e que foi ministro da Educação, quis tirar o corpo fora. Ele, o PT, ele, o Haddad, ele, FHC, o ministro da Educação do FHC já morreu, mas todos eles são responsáveis ou são os irresponsáveis que trouxeram a educação brasileira até esse estágio. Vai ser um longo e demorado processo de retomada pedagógica, de um modelo pedagógico que não seja esta porcaria,
esta inutilidade do método Paulo Freire que permeia o imaginário de toda a esquerda. Mas o dia foi um dia repleto. E foi um dia repleto ao ponto de causar uma corrida muito grande de esquerdistas às farmácias aqui em Brasília. Porque o juiz Valisney, ele homologou a delação do hacker Luiz Henrique Molição. Vem chumbo grosso aí. Não sou daqueles que vou antecipar, não. Mas vem chumbo grosso. Vocês perceberam que nos últimos dias aquela figura do Glenn sumiu do noticiário? Vocês viram que o casalzinho sumiu das colunas sociais da esquerda? Vem chumbo grosso aí e vamos esperar. Mais duas questões para fechar o dia. Sobre ainda o aumento da carne, o que eu considero mais inacreditável, e isso sim é um mérito do Bolsonaro. Eu falei em dois aspectos. Primeiro, com o Bolsonaro, veganos se tornaram especialistas em mercado da carne. Eu hoje tive interlocução de amigas veganas e amigos veganos querendo discutir as razões pelas quais a carne no Brasil está tão cara. Olha o que este Bolsonaro consegue. Ele consegue com que um vegano, ele consegue com que uma vegana fiquem conhecedores do mercado mundial da carne. Este cara é um gênio, porque ele é capaz de coisas tão fantásticas como revelar a hipocrisia das pessoas. Mas vai além. Você observou que até estudante de filosofia, estudante de sociologia, militante de sindicato, sobrevivente de pão com mortadela e copo de quissuco, de repente se tornou doutor em commodities. E deita a falação de que, olha, o Trump botou uma sobretaxa no alumínio brasileiro e que por conta disso as panelas... Credo! Quando um militante petista, quando um militante esquerdista começa a se arvorar em especialistas de commodities, ele que não sabe a diferença entre minério de ferro e nióbio, alguma coisa está errada. Mas isso é o efeito Bolsonaro. Basta dizer que uma manchete dizer que algo aconteceu e as pessoas já têm a sentença. É culpa do Bolsonaro. Convenhamos, essa terça-feira vai entrar para a história, porque ela serviu mais uma vez para mostrar o acerto que os brasileiros tiveram em 2018 ao eleger Bolsonaro. E aqui fica o alerta de como será importante os brasileiros se manterem vigilantes na defesa do mandato do Bolsonaro, porque crescem os mimimis, principalmente da turma do PSL, que já voltou para o Centrão, ameaçando com um processo de impeachment em 2020. A terça-feira foi de muita festa, porque revelou muitas coisas fantásticas, mas ela também mostra, mais uma vez, que será fundamental que a sociedade esteja permanentemente ao lado de Bolsonaro, para que ele não apenas cumpra esse seu mandato, como tenha condições de chegar em 2022 em condições de pleitear um novo mandato para continuar o processo de verdadeiro resgate do Brasil, na educação, na economia, nas relações internacionais e no mercado de commodities. É muito importante, nesse momento, termos a plena convicção de que quanto mais notícias boas surgirem, mais acirrada será a luta do pessoal do Centrão, da oposição, das esquerdas, na tentativa de impedir que Bolsonaro não apenas conclua o seu mandato, mas que seja candidato de novo em 2022. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.